Que bom, pronto, agora sim, olha, comandar essas carrapetas aqui, eu vou te contar um negócio, nem apertar o botão o camarada sabe. Muito bem, minha gente, nós estamos aqui começando mais um Bicuda Cast, o nome que nós acabamos de batizar aqui, do nosso bate-papo, nosso podcast aqui na Bicuda FM 98,7, você está ouvindo a voz e deve estar lembrando de mim, eu sou o Jansen Leiros. E tem novidades para você, já a gente está de volta aqui com o nosso programa, link de segunda a sexta-feira, de 9 ao meio-dia. Mas hoje eu não estou aqui para o meu programa, eu estou aqui para conversar e bater um papo com o meu querido amigo Diego Vaz. Aí, Diego, bem-vindo, Diego. Pode falar, pode dar boa tarde para a turma que está te ouvindo. Primeiro, mais um prazer estar aqui, de volta à Bicuda. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sempre um prazer voltar à primeira rádio que eu dei minha primeira entrevista, né? Lembra disso, vai estar sempre marcado na minha história. Primeira rádio, primeira entrevista, e eu consegui trazer esse camarada aqui para falar comigo, bater papo comigo. Tá cheio de trabalho, atolado de serviço. Época de pandemia, a gente dando entrevista de máscara. Não é, rapaz, Lembra disso? É mesmo, de máscara, é verdade, Diego, é verdade. Que legal, né, cara? E olha, já estamos aí, quanto tempo tem? Tem 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio e 3 anos e meio que você está nessa luta, né? Aqui pela Zona Norte do Rio de Janeiro. Foram 3 anos e meio de muito trabalho pela Zona Norte, por 65 bairros, 2 milhões e meio de pessoas. E atualmente eu não sou mais o subprefeito, mas a gente pôde deixar uma marca, pôde colocar na cabeça das pessoas que ela tem sim que ter muito orgulho de ser suburbano, que a Zona Norte não pode dever nada para nenhum lugar da cidade. É verdade. E que a gente tem que batalhar, cobrar muito para que o orçamento seja direcionado para essa região, para que a gente tenha investimentos próprios para cá e para que sim os políticos da região tenham que ter, como eu sempre falei, muito pé no chão e muito ouvido grande para ouvir a população e que através dessa escuta ativa e através de ir aos moradores, de ouvir, de tomar muito café, de comer muito bolinho, poder saber quais são os reais problemas dos bairros, das ruas, levar esses problemas ao prefeito Eduardo Paz, conseguir orçamento, ter orçamento já através das secretarias, dos órgãos públicos e resolver o problema das pessoas, porque aqui sim na Zona Norte, onde a gente tem grande parte dos problemas da cidade. Você falou aí de comer bolinho e tomar café. Nesses 3 anos e meio você deve ter comido muito bolinho e tomado muito café. Como é que consigo manter o corpinho? Eu treino todo dia de manhã, 6 horas da manhã eu tô lá com o meu professor, Daniel, um abraço para ele, o personal trainer. Também vou a muitos CTs de futevôlei, jogo muito futevôlei com a rapaziada aqui da Zona Norte, então tô sempre com eles. Jogo minhas peladas também, um pouco menos, porque futebol é muito violento, ainda mais para quem tá ficando mais velho. Eu já tô quase nos 60, menos nos 35, já tenho 35 anos, então daqui a pouco estira um negócio de cá, quebra o joelho de lá. Então, todo dia de manhã eu estou na academia, prezo muito pela saúde física, fui atleta também. Então, isso ajuda muito a gente manter não só a parte física em dia, mas também a cabeça funcionando. Legal. Agora, eu vou lembrar aqui da nossa última entrevista, Diego, que da última vez que nós estivemos juntos, e nós estávamos até invertidos, né? Eu aí, você aqui. Lá de lá. Eu perguntei a você assim, Diego, você é candidato a quê? E aí você me respondeu uma das respostas mais inusitadas que eu tive nessa minha carreira de entrevistador, que você respondeu assim, eu sou candidato a manter meu emprego. Eu achei fantástico, porque diferentemente das pessoas que eu vinha entrevistando à época, que eram candidatos a vereador naquela época, você deu essa posição e se mostrou extremamente ligado e focado em manter-se como o subprefeito da região, já que não só parecia muito empolgado, como vinha realmente conseguindo bastante resultados. A gente viu isso aqui no dia a dia da vida da gente no subúrbio do Rio de Janeiro. Agora, nesse momento você muda um pouco o foco e projeta a possibilidade de ser um dos vereadores na Câmara dos vereadores aqui para a cidade do Rio de Janeiro para lutar pela mesma região que você trabalhou como subprefeito. Por que a mudança de foco e o que te inspirou a isso e o que é que faz você confiar que você poderá ser, como vereador, tão relevante como foi como subprefeito? Primeiro agradeço a deferência em dizer que eu fui um subprefeito relevante, agradeço. E dizer que eu falhei nessa missão, eu tinha que manter o meu emprego durante 4 anos, infelizmente o prefeito me demitiu, me mandou embora.
Mas... Fracassou nisso. Fracassei, mas o que o prefeito conversou comigo? Né? Eu queria muito ter mantido como subprefeito da Zona Norte. Adorava o que eu fazia, morro de saudade. Às vezes me dá umas coceiras, eu vejo as coisas erradas, tenho vontade de sair pedindo, de meter a mão na massa. E o prefeito acreditou que durante esses 3 anos e meio, o meu trabalho na subprefeitura como subprefeito de toda a equipe, o trabalho da subprefeitura da Zona Norte começou a ter muita representatividade. A gente começou a representar muitas pessoas. Então as pessoas se sentiam representadas, vislumbravam tanto no orgulho de ser suburbano, no pé no chão, ouvido grande, nos trabalhos que a gente fazia, na forma de nos comunicarmos, na problemática que existia e era solucionada ou se não solucionada, no jeito que a gente se apresentava ao povo, na escutativa, em tudo isso, nesse conjunto de fatores, o prefeito disse, já tem um número grande de pessoas que acreditam no trabalho de vocês e que se sente representada. E nada mais é do que o voto, o pleito do voto, quando você parte para uma campanha, é isso, é representatividade. São as pessoas enxergarem um número certo de pessoas na Câmara, são 51, são as pessoas que vão te representar para poder defender os interesses daquela região. Então, Diego, você já representa esses requisitos. E ele disse, foi muito sincero, né? Eu já estou nos meus 30 anos de vida pública. Eu nem sempre estarei aqui como prefeito da cidade. Ele concorre a mais um pleito de prefeitura, a sua 2ª reeleição, o seu 4º mandato como prefeito, mas não vai estar sempre aqui. Então eu te dei essa força para você ser subprefeito. Você está aqui me representando. Mas eu quero que quando eu não esteja mais aqui, que você possa, mais uma vez, representar o povo com o seu mandato. Eu pensei e falei, justo. Né? Eu preciso dar continuidade nesse trabalho. As pessoas já se sentem representadas e não podem ficar abandonadas sem o que a gente já representou, do que a gente já trabalhou. E ainda tem muito trabalho a ser feito. A gente fez um trabalho de 3 anos e meio, a gente tem mais aí 30 anos de política pública para ser feita, para ser desenvolvida. Então, reunimos o nosso grupo, tanto político quanto o grupo de trabalho, e aí eles decidiram que o meu nome era o nome a ser escolhido por toda essa representatividade também, por essa exposição que a gente teve também, em termos de mídia, em termos de visualização nesse tempo de subprefeitura. A gente se colocou à disposição da cidade como pré-candidato. Ainda tem toda a parte burocrática do partido, enfim, mas é uma coisa que está muito real, que está muito presente, e a gente quer, sim, representar a Zona Norte do Rio de Janeiro, que é uma pessoa, quando pensa em alguém que possa representar a Zona Norte, que possa brigar pela Zona Norte por melhorias, por questões do subúrbio, que ela pense no Diego Vaz, nesse grupo aqui, que era o grupo da subprefeitura. E numa cidade como a nossa, que é extremamente grande, é uma que a gente chama aí, na verdade, como uma megalópole, né? Quer queira, quer não, nosso tamanho é muito gigante em relação à maioria das grandes e outras cidades do Brasil. Há que se entender que a gente tem muita coisa para fazer. Muita coisa para fazer. E acredito que desses 3 anos e meio você se deparou com situações muito desafiadoras. Se eu te pedisse para citar um dos grandes e principais desafios que você enfrentou, qual seria esse? O maior de todos, sem dúvida, foram as chuvas. Eu acho que as chuvas a chuva é o grande problema de infraestrutura da Zona Norte, que afeta diretamente o povo, principalmente o povo mais carente, o povo mais sofrido. Essa última agora em Acari, que foi maior até do que a chuva de 2013, ela foi muito pesada, as pessoas perderam muito, perderam seus bens pessoais, bens físicos, e isso impacta muito na nossa frente, porque é uma coisa que a gente tem capacidade de resolver. O prefeito fez obras de infraestrutura, conseguiu minimizar esses danos, mas ainda precisamos de recursos federais até, para a gente complete essas obras, adequações na bacia do Rio Acari, do Rio Pavuna, melhor infraestrutura no Rio dos Cachorros, aí envolve mais de 13 bairros, Acari, Pavuna, Fazenda Botafogo, Anchieta, Parque Anchieta, chega até o Irajá. Então, assim, é uma área onde a gente tem um menor índice de desenvolvimento urbano, um menor índice de desenvolvimento social, e é muito duro a gente chegar numa casa da pessoa, a gente vê que a pessoa já tem muito pouco, e a gente vê que talvez por um acontecimento que é climático, mas que a gente pode diminuir esse dano, pode fazer obras para poder ter uma contingência disso, a pessoa perder aquilo pouco que já tem. Então eu vi cenas que me partiram o coração, exemplo de uma pessoa comprar
as suas compras do mês e ter ali a comida feita da semana em cima da panela e aquilo tudo azedar, cair água em cima daquilo e a pessoa não saber o que ela vai comer na semana seguinte. Ou a pessoa depois mesmo que já secou a chuva, ela tem que dormir num colchão molhado, tá aquele cheiro de mofo em cima daquilo. Então, um pai, eu lembro de muito bem ali ali era em Acari, um pai teve que se distanciar da filha, mandar a filha ficar com a avó em Nova Iguaçu, Queimados, porque a casa dele estava desmoronando, ele só tinha uma parte do cômodo para poder ficar e essa parte também estava caindo, ele não tinha segurança para poder ficar com a filha. Então, assim, são coisas que doem muito no nosso coração, é impossível a gente não ficar abalado com isso. E é por isso um desses motivos também que eu quero me colocar à disposição da cidade, colocar meu nome e minha vida à disposição para a gente poder melhorar a vida dessas pessoas. Alguma coisa a gente já conseguiu fazer, a gente espera que daqui a pouco a gente tenha mandato e consigamos brigar por isso, para que essas pessoas tenham um futuro melhor. Essa dificuldade, esse desafio que você enfrentou e que você apontou como um dos principais, que é a questão das enchentes, existe um motivo específico por que elas acontecem pontualmente nos últimos anos, ou isso vem com um histórico que vem crescente, e por que vem? Uma vez o nosso ex-secretário de Planejamento e Urbanismo, Washington Fajardo, me disse que, por concepção, a cidade do Rio ela não deveria ter nenhum morador. Porque, é verdade, porque a cidade do Rio ela é única, exclusiva, porque ela tem morros, e nesses morros ela tem as baixadas, as partes que são as planícies, e depois você tem o mar. Então, se a maré ela cresce e a água ela vem, cai da chuva, você não tem para onde escoar a água. E com o desenvolvimento da cidade do Rio, toda a canalização dos rios, a mudança desses planos e tudo, a cidade do Rio ficou como se não tivesse capacidade para onde escapar. Então, por mais que a gente faça obras, a obra que o prefeito fez imensa no Rio Maracanã, no Rio Joana, ali na parte da Praça da Bandeira, o prefeito está fazendo também a obra lá na Zona Oeste, no Jardim Maravilha, aquela parte que é mais baixa também da cidade, obras que a gente fez aqui na Zona Norte, aqui em Madureira, na Rua Conselheiro Galvão, em Bom Sucesso, na Teixeira de Castro, na Pavuna, na Comendador Guerra, várias obras de infraestrutura. A gente vai mitigar essa situação, a gente vai diminuir os impactos. A gente tem que ter a consciência de que, igual o Japão tem furacão, igual nos Estados Unidos tem terremotos, furacão. Japão terremoto, nos Estados Unidos furacão, em alguns lugares da Ásia, tsunami. O grande problema climático do Rio de Janeiro são as chuvas. E a gente pode ter obra de infraestrutura para poder mitigar isso, mas que a gente nunca vai ter o problema resolvido por completo. Então, realmente, a cidade do Rio ela tem na sua conformidade geográfica, na sua topografia, né? Ali ela tem uma parte que realmente ela não tem como se resolver por completo. Tem como se diminuir, tem como se mitigar, tem como se controlar. Então, é isso que a gente busca fazer. Ter orçamento, fazer obras para que as pessoas tenham o menor impacto possível e as pessoas no Rio de Janeiro se acostumem de que as chuvas são o grande problema da cidade, o grande impacto, e que elas tenham costume em diminuir, né, e saberem lidar com isso. Exemplo, se você recebe uma mensagem dos Estados Unidos, o telefone bloqueia e fala aviso de furacão, não sai de casa. Hoje você manda para o morador, acende uma sirene, a pessoa resiste ainda em sair, né, em sair do seu imóvel, em fazer alguma coisa, se desloca ainda. Então, que a gente saiba, que a gente aprenda com isso, com as dificuldades que a gente tem no nosso território, para que a gente, primeiro, preserve a vida. E depois, para que a gente tenha menor impacto nas pessoas que mais sofrem com isso, com seus bens, com os bens materiais e imateriais. Eu vou aproveitar que você está falando sobre isso e vou pegar um gancho, porque você sabe que uma das grandes dificuldades que nós temos com a população, não só nossa aqui no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, é entender qual é o papel e a alçada de cada representante da vida pública, né, nacional. Qual é o papel e a alçada do vereador, do deputado estadual, deputado federal, senador e até dos presidentes, prefeitos e governadores. Algumas pessoas confundem, por exemplo, a questão da segurança pública, acham que o prefeito não está fazendo nada, quando na verdade a segurança pública não é diretamente questão dele, e por aí vai. Então, usando esse exemplo que você deu da questão das enchentes, por exemplo, eu queria pegar esse gancho e perguntar o seguinte: como subprefeito, você tinha e é da responsabilidade de um subprefeito, qualquer que seja ele, agir para corrigir um problema que aconteceu, por exemplo, nas enchentes de Acari, como você deu aqui e relatou. Agora, como vereador,
o que é que no mesmo problema e como é que age um vereador diante de uma mesma questão, já que agora o poder executivo não está mais na mão dele? O vereador, primeiro, ele tem o poder de criar leis Uhum. que garantam, um exemplo, que você tenha o orçamento, seja na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias da Prefeitura, ligadas diretamente a impactos ambientais ocasionados pela chuva. Sim. Então, se você tiver orçamento, dinheiro da Prefeitura ligado diretamente a fazer contingência desses todos que eu expliquei antigamente, se você tiver orçamento já garantido para a Fundação Rio Águas, ou para a Secretaria de Infraestrutura, ou para tudo que seja investido em drenagem, macro, micro, média, em desassoreamento de rios, em construção de mega ralos, que são aqueles ralos que aumentam a capacidade de drenagem sem mexer na infraestrutura pluvial já existente. Se você deixar orçamento já designado para isso, você não precisa que o subprefeito toda hora vá pedir orçamento ao prefeito. Já está dentro da lei de diretriz orçamentária e o prefeito tem que cumprir. Mesmo que isso não seja aprovado, essa é uma prerrogativa. Na outra, você pode muito bem entender esse assunto, fazer uma indicação parlamentar e brigar com o prefeito para que isso seja feito, pedir esse orçamento. Então, o caminho das pedras eu já sei como é que faz. Eu já sei que o projeto tem que ser feito pela Rio Águas, tem que passar pela Secretaria de Infraestrutura, eu tenho que pedir o aval do prefeito, a assinatura dele. Isso eu posso fazer como vereador também. Eu fiz como subprefeito, eu posso fazer. Tenho como bater na porta do prefeito, pedir uma reunião com ele e fazer esse pedido. Tenho como bater na porta de vários órgãos e várias secretarias e fazer esse mesmo pedido. Então, eu não tenho a competência de executar, de estar ali acompanhando como órgão executivo, executor, mas tenho como obra de fiscalizar, fazer pedidos, fazer petições, acompanhar. A diferença, talvez, dos outros é que eu já sei esse caminho, eu sei como é que funciona. Eu sei onde para o processo, eu sei onde ele engaveta, eu sei por onde ele deve ir, eu sei o que é micro, macro e mega drenagem. Então, eu já estou acostumado com isso, eu sei quais são os rios de cabeça da cidade. Então, esse conhecimento, esse know-how de 3 anos e meio me possibilita eu ser um vereador que possa brigar mais especificamente por esses motivos. E em vez de ficar batendo na porta e o cara dizer para você, não tem verba, agora você vai poder dizer, tem verba porque eu aprovei e eu designei a verba em lei. Em lei. Ou que se não conseguirem lei, se não for aprovado, porque dependem de mais ou de 50 tantos vereadores da casa, 51 especificamente, eu posso pedir diretamente para o prefeito e se eu conseguir realmente a votação que eu espero, ter representatividade que eu espero e pela proximidade que eu tenho com o prefeito, sim, ele entende que eu fui um subprefeito, que pelas obras que eu pedi, que o representam hoje pela cidade, melhorias fazem sentido, porque não como vereador ele não vai atender um pleito meu. É só eu levar o prefeito para uma reunião com mais de 150, 200, 250 pessoas. Ele vê o problema, ele vai ver a justificativa ali e vai conseguir fazer. Muito bem, vamos falar de coisa boa agora, vamos deixar um pouquinho aí enchendo de lado. Me fala o que é o projeto do Parque Piedade e qual é o impacto que esse projeto pode ter naquela comunidade e em tantas outras comunidades onde estão surgindo os parques regionais. O projeto do Parque Piedade, primeiro, ele é um direito que a população da Barra da Tijuca, a população da Zona Sul, ela já está acostumada a ter, que é o direito ao lazer. Livre, gratuitamente, coisas que já são acostumadas a ter e que a população da Zona Norte, da Zona Oeste, nunca foi muito acostumada. Então, você poder sair de casa e ter um parque, ter uma quadra, ter acesso até uma piscina, um chafariz, né, que imita uma piscina natural, isso não... A população da Zona Norte e da Zona Oeste nunca foi acostumada a isso até a construção do Parque Madureira. Então, esse direito, esse acesso, vou te dar um exemplo muito fácil, de novo falando de uma das mazelas da população, que é a questão financeira. Você pega um pai de família, o pai está ganhando R$ 1.200 de salário mínimo, recebe R$ 900 líquido, paga todas as contas, já está devedor ali, tem seus R$ 30 por final de semana para curtir com a sua família. Leva seu filho no Parque Piedade. Lá ele vai ter um campo de grama sintética para ele brincar, uma pista de skate, uma pista de corrida, um parque molhado, uma quadra de futevôlei, ele vai ter um parquinho infantil, ele vai ter a pista de caminhada, arborismo, ok. A criança, ela brinca o dia inteiro no parquinho, aí o filho vai jogar vôlei, a filha vai andar de skate, vai jogar futebol, ele e a esposa vão fazer uma caminhada, vão curtir toda a noite o parque. Parar num quiosque daquele de qualquer? Parou no quiosque, ele tem ali os R$ 30, R$ 15 em todo dia, ele toma uma água, toma um guaravita, paga uma pipoca, volta para casa feliz, completou o acesso dele. Se ele não tiver o parque, ele tem que ir no shopping,
Aí não tem carro, aí tem que pagar passagem de ônibus. Se não pagar passagem, vai ter que ir de Uber, aí tem que ir no cinema, tem que tudo, já comeu o salário dele todo, ele não tem mais direito ao lazer. Então, essa é a diferença que você faz na vida de uma pessoa mais pobre, mais humilde. Você dá o direito livre ao acesso ao lazer, à sociabilidade, gratuitamente. Então, isso muda a vida das pessoas. Mudou com o Parque Madureira. Você tem Parque 1, 2 e 3. É só você ver a quantidade de idosos que caminham durante o dia, desde 6 horas da manhã, as atividades que são feitas, esportivas, culturais. Tudo isso que acontece no parque você desenvolve melhor. Tanto a terceira idade, a média idade, as crianças. Uma criança, em vez de estar numa comunidade à toa, ela pode estar ali desenvolvendo um projeto, uma matriz esportiva da prefeitura, sendo desenvolvida no parque. E o parque ainda tem uma outra finalidade, que é diminuir as ilhas de calor na cidade do Rio de Janeiro. Então, quando você tem um plantio de várias árvores, plantio de várias mudas, você faz com que essas áreas da cidade que já são quentes, já pelo desenvolvimento dos bairros, não é tão arborizado assim, você começa a construir pequenos pulmões, e aí se você for construir mais parques no futuro, você acaba amenizando a temperatura da cidade. Então, acho que são esses 3 tópicos aí, né? O acesso ao lazer, a melhoria de vida, a qualidade de vida e também a diminuição do calor na cidade. Além do que, me parece, Diego, se eu estiver errado, você me corrige, que também aumenta a capacidade de autonomia das regiões, né? Elas não dependem mais de se deslocar para conseguir as coisas, né? O lazer está ali. Perto de casa. Está perto de casa, está acessível, está fácil, ele não tem que se deslocar, diminui o translado e passa a ter mais relevância a vida do bairro na existência dele. E ele consegue curtir mais o lugar que mora, ter mais interesse e estar mais cativado pelo lugar onde ele vive, né? Eu vou usar o teu exemplo, né? Eu nasci no Meia, minha mãe, quando pequenininha, eu morava ali na Dona Claudina, do lado da Dias da Cruz, ela me levava para andar de cavalinho na Praça dos Cavalinhos. Lá na Tijuca, né? Xavier de Brito, Praça Xavier de Brito. Ao Bens, uns 15 minutinhos de carro, né? Longe. De carro. Longe. Então, para quem não tem carro, pior ainda. Pior ainda. Então, se você tivesse a Praça dos Cavalinhos na Zona Norte, isso não teria mais apego, feito, mais ainda. Então, são essas pequenas micro-áreas, pequenos acessos ao lazer perto de casa que fazem com que o bairro se desenvolva, que você crie mais pertencimento pelo bairro. E, de novo, acesso ao lazer perto de casa gratuito é um direito, é um dever que o Poder Executivo tem que dar para a população. Muito bem. Agora, dentro de todas as possibilidades do que você tem para realizar como vereador, quais seriam as propostas que você já leva dentro do bolso para tirar assim que você, se tudo correr bem, entrar, assumir sua cadeira, seu escritório dentro da Câmara e dizer, bom, agora cheguei, é por isso que eu vou brigar. Quais seriam as suas principais propostas? A primeira de todas é realmente, como eu disse, de mexer um pouco, alterar, fazer modificações na lei de diretriz orçamentária, buscar mais investimentos, fazer o que for possível para que a gente não dependa só do prefeito, para que tenha investimentos na Zona Norte. Hoje a gente tem um prefeito que ama a cidade, que ama a Zona Norte, que tem um carinho, um apreço imenso e que fez muito tudo, mas a gente sabe que o prefeito Eduardo Paz não é eterno e que ele não vai continuar sempre na Prefeitura do Rio. A gente soube o caos que aconteceu quando o prefeito saiu e entrou o antigo prefeito Marcelo Crivella. Então a cidade não pode correr o risco, a Zona Norte não pode correr o risco de ter outro desastre, outro caos desse. Então, se a gente tiver mais orçamento destinado, direcionado a essa área aqui da cidade, que tem total justificativa nisso, né? Um território de 40% da cidade comparado aos outros. A gente tem uma população imensa, dos 6 milhões e pouco de pessoas na cidade, 2 milhões e meio são daqui, os menores índices de desenvolvimento social e humano. Então, a gente tem como justificar e fazer com que tenha orçamento direcionado para a melhoria de infraestrutura da cidade. Um outro projeto que eu tenho é que a gente tenha uma melhor qualidade de vida da nossa boa idade, da nossa terceira idade. Hoje a gente Isso muito me interessa. Um projeto que eu desenvolvi com o ex-secretário de Cultura, Marcos Faustini, é que se a gente tiver um dispositivo na prefeitura, através da Câmara de Vereadores, garantido por lei, que a gente tem uma fatia das vagas de emprego por contrato da prefeitura, exemplo, abrimos licitação para as obras, abrimos licitação para manutenção de BRT, para contratações, todos esses mão de obras extras que tem na prefeitura através de contratos de licitação, que a gente tem uma taxa dessa mão de obra que seja destinado à boa idade, né? 55 mais. Então, claro, destinado a cada um específico
Você vai botar uma pessoa de 75 anos para quebrar um martelo ali no Parque Piedade. Mas o bilheteiro da estação de BRT, do terminal novo, Pingo d'Água, que está lá na Zona Oeste, uma parcela dessas vagas poderiam ser da melhor idade. Ou do Parque Piedade, uma boa parcela dessa mão de obra poderia ser do novo teatro que inaugurou no centro da cidade, Carlos Gomes também poderia ser. Então, se essa mão de obra for direcionada para a boa idade, você, primeiro, desonera um pouco da folha dos servidores da prefeitura, que estão para se aposentar e não se aposentam porque não tem a garantia de ter o seu salário ali adicionado. E outra, você melhora a vida daqueles que já estão na sua melhor idade e têm dificuldade de achar um emprego demais. novo. Né? Sofrem muito etarismo. Etarismo, preconceito, dificuldade de se colocar no trabalho e tem uma experiência imensa que você não mensura isso. Então, isso é um projeto que eu quero aprovar, que eu quero colocar em discussão, em pauta, para que as pessoas tenham e a gente tenha um aproveitamento das pessoas. A expectativa de vida subiu agora. A gente tem uma maior expectativa de vida. E a pessoa da melhor idade, ela sempre teve um sonho, ela sempre teve uma vocação que ficou escondida na vida dela. Eu, por exemplo, a minha se descobriu mais jovem. Eu sou engenheiro têxtil de formação e descobri a minha vocação pela política. Tem gente que é advogado, mas a vocação é trabalho social e nunca desenvolveu isso. Porque ela não está trabalhando na Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, para poder desenvolver um projeto. Então, isso é um projeto que eu tenho também para virar projeto de lei para que ele seja desenvolvido. E eu tenho um projeto que é do Rio 35, 2035. Se eu for eleito, 2025 eu sou eleito, 10 anos depois, pensar a cidade daqui a 10 anos, eu tenho um projeto da gente substituir a maior parte da frota de BRT da cidade e colocar o Rio totalmente sob trilhos. Então, a gente fazer uma VLTização do sistema de BRT, não do VLT que a gente conhece hoje em dia, aumentar a velocidade, aumentar a capacidade de transporte, para que a gente saia do transporte sobre BRT, rodas, e que hoje tem um custo altíssimo à Prefeitura do Rio. Né? O prefeito teve que abrir a caixa preta do transporte do Rio, pede muito dinheiro ao governo federal, dispõe de muito dinheiro tanto para poder dar incentivo ali. A gente, não sei se vocês sabem, a gente paga R$2 em cada passagem para poder manter o serviço do jeito que está. E se a gente faz, né, essa parte de veletização, de transportes novos, da massa ferroviária, transportando mais pessoas no transporte em massa, fazendo com que haja substituição, principalmente na Zona Norte e na Zona Oeste, e que seja construído também a parte da Zona Sul para que seja integrado o sistema todo, integrado com o metrô, com o trem. Acho que a gente ganha muito na cidade, a gente transporta a cidade do Rio de Janeiro daqui a 10 anos para outro patamar. Diego, eu vou até pular aqui, eu tinha preparado uma outra pergunta aqui para você, mas vou pegar isso como gancho, porque uma das coisas que mais você falou até sobre a questão da terceira idade e tal, que você chamou de como é que é? De melhor idade. Eu tenho percebido que nós temos tido, a olhos vistos, um aumento cavalar, né, de informalização da nossa capacidade produtiva no Rio de Janeiro. Uma grande parte, ou se não mais da metade da população economicamente ativa da cidade hoje, está na informalidade. Isso gera um achatamento de recurso, menos dinheiro para circulante, menos gente empregada formalmente, menor arrecadação. Quer dizer, isso é um problema que encadeia uma dificuldade muito grande, e eu, que sou leigo, não consigo enxergar onde é que está a nossa possibilidade, o nosso ponto de inflexão, onde a gente possa dar a virada disso. Como vereador, o que é que poderia se fazer para que nós tenhamos uma mudança de capacidade produtiva e uma pujança real para troca de realidades e apontar para um caminho, vamos por aqui que nós vamos inverter essa situação. O que você vislumbra como possibilidade dentro da capacidade do que é possível para um vereador e dentro até da municipalidade e do prefeito também? O prefeito Eduardo Paes, muito assertivamente, investiu e tem investido muito no potencial do Rio de Janeiro como o soft power, né? Da cidade do Rio de Janeiro vender muitas coisas. E acho que o maior acerto que o prefeito fez em também garantir empregos diretos ou indiretos, primeiro de tudo, foi através da mudança dos voos do Santos Dumont pro Galeão. Então, quando você faz com que a maior massa de voos chegue pelo maior aeroporto da cidade, com que outros voos internacionais comecem a fazer escalas
no Rio de Janeiro para sair daqui e ir para outros lugares, você faça com que a cidade seja muito mais acessada. A cidade sendo mais acessada, você faz com que a rede hoteleira seja muito mais ocupada. E aí você começa a ter uma massa maior de investimentos na cidade. Então, acho que o Rio tem vivido essa transformação. Ele tem passado por isso. Não é à toa que o fluxo de voo já aumentou, com isso os investimentos da cidade aumentaram, e é isso porque o prefeito investe em show da Madonna, e se tiver show, for o próximo show que o prefeito prometeu, acho que foi o da Celine Dion ou do Andrea Bocelli na praia, quanto mais investimentos para o soft power da cidade e da cidade do Rio de Janeiro como vitrine para o mundo, acho que ela tem que vir porque o Rio tem essa vocação. Grandes eventos, grandes estruturas, serviços, aí onde o Rio tanto arrecada de imposto como gera economia nos serviços, rede hoteleira, serviços de comércio, restaurantes, enfim. Acho que isso faz a cidade do Rio girar. Então, se tramitar qualquer projeto na Câmara ou se tiver que eu propor qualquer coisa que defenda esses interesses do Rio a ser essa cidade vitrine do mundo, eu farei maior questão de com que isso aconteça. É só a gente pegar as grandes cidades do mundo. Se a gente resolver a questão da violência, que não depende do Rio de Janeiro muito, mas eu também tenho algumas propostas para isso, o Rio de Janeiro vai virar Lisboa, Paris, Londres, Miami, essas cidades que você realmente internacionaliza. São cidades que realmente você resolveu problemas primários, você tem infraestrutura, você tem a parte do turismo e a cidade vai ser empurrada para cima. E eu acho que o segundo é você garantir mecanismos da cidade, fazer com que os outros setores da parte econômica se desenvolvam. Agora, que o prefeito também desenvolveu muito bem, que é a rede de construção civil, parte da construção civil no centro da cidade, uma zona que estava totalmente abandonada, descredibilizada. O prefeito começou isso lá na outra gestão dele, com a reforma do Porto Maravilha, dando total infraestrutura, fez um túnel, tirou a perimetral, construiu o túnel Porto Marcelo Maravilha, Alencar. o túnel Marcelo Alencar, o Porto Maravilha deu infraestrutura para que viesse uma grande construtora e apostasse naquela região. Eu e o prefeito conversamos muito em fazer isso também na zona da Leopoldina, Bom Sucesso, Lari e Ramos, na área da Avenida Brasil, da gente municipalizar alguns imóveis abandonados, para que a gente possa investir naquela região, revitalizar e reconstruir ali a antiga BJA, né, Bolsa de Alimentos, ali na Avenida Brasil, a gente construir mais parques, a gente investir, trazer maior investimento de construção civil para aquela área. A gente já faz isso com infraestrutura, com o bairro Maravilha naquela região. Então, se a gente fizer com que essa massa de investimentos em construção civil, em empregos, em novos parques e em saber que o Rio de Janeiro tem infraestrutura para que as pessoas possam viver, se divertir e receber turistas, pessoas de fora, acho que a gente consegue desenvolver o Rio de Janeiro, sim, como uma cidade que está pronta para poder encarar os próximos 10, 20 anos. De novo, o Rio de Janeiro tem uma problemática de violência e a gente afasta investidores, a gente afasta a própria população se a gente não resolver esse problema de segurança na cidade. Então, uma vez a gente batalhando para resolver isso, a gente vai dar um próximo passo aqui na cidade. Uma das coisas que mais me deixam felizes quando eu converso com você, Diego, é que eu percebo que você não doura a pílula para os problemas da municipalidade que são afetos diretamente ao prefeito e a quem cuida da subprefeitura. Você nunca dourou a pílula, nunca deixou de meter o dedo na própria ferida, inclusive. Isso me deixa muito, muito à vontade, porque eu percebo sempre que você tem vontade de fazer. Aí tem gente que fala assim, de boa intenção o inverno está cheio, mas isso é uma bobagem, porque na verdade se não houver boa vontade para realizar, nem com dinheiro e nem com pressão a coisa acontece. Então quando a gente tem boa vontade, as condições sendo possíveis, a gente realiza aquilo que tem interesse, tem vontade, tem desejo. Eu vejo isso em você, por isso que eu gosto muito sempre de estar com você aqui no bate-papo da gente. E você tocou na questão da segurança, que eu não sei se você já teve a oportunidade de sobrevoar outros lugares no mundo, né? Eu já tive essa possibilidade e já sobrevoei cidades realmente lindas. Nenhuma no mundo inteiro é tão lindo como sobrevoar o Rio de Janeiro. Não tem cidade nenhuma. Não tem nada igual, uma topografia sem igual, um sol, um ambiente, um clima, uma coisa espetacular. É Posso lindo fazer uma demais. apêndice na Pode, sua fala? claro, deve. Além da parte bonita, da parte natural, não existe nada igual a nossa gente. Isso, eu ia chegar lá também, é verdade. Esse é um tipo de
é um tipo de acolhimento que não existe em outros lugares também. O problema está que, ainda que você veja do alto uma cidade maravilhosa, você tem que descer. E descendo você fica à mercê dessa questão da insegurança. O prefeito, a prefeitura, um vereador, ele tem pouco a fazer na questão da segurança pública diretamente. Mas ele pode ajudar indiretamente em alguns aspectos. Eu lembro que você falou sobre isso na última entrevista que a gente teve. E uma das coisas que você comentou na outra entrevista, por exemplo, foi a questão da iluminação, manter a cidade iluminada, as regiões mais visivelmente seguras. O que pode ser feito dentro da vereança e da municipalidade para ajudar numa questão que, na verdade, é de segurança pública e, portanto, do governo do Estado? Eu tenho uma proposta que o prefeito já até deu início a ela, que o prefeito criou o Civitas, que é você usar todas as câmeras que você tem no centro de operações da cidade e você usar também para segurança, para auxiliar a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, as forças policiais, a inteligência. Então, desde identificação de placas, a rastreamento, a monitoramento de praças, isso você ajuda a fazer tanto o monitoramento do crime quando acontece, quanto a prevenção. Isso acontece em Chicago, por exemplo. Eu acredito muito, além da teoria das janelas quebradas, que você tem que pegar um espaço público que está totalmente degradado, revitalizar. Um exemplo aqui do nosso ladinho é a Praça de Cascadura. A Praça de Cascadura estava abandonada, Nossa Senhora do Amparo. Abandonada, quebrada, uma alta população em situação de rua, que fazia uso de entorpecentes, álcool, droga. E a gente conseguiu a revitalização daquele espaço inteiro. A criação de novos espaços, por exemplo, não tinha uma quadra, a gente colocou uma quadra, colocou projeto esportivo, criou uma praça nela, uma parte cultural, onde tem desde aula de capoeira, a grupo de samba, grupo de chorinho, feira livre, para que a praça seja ocupada, desde manhã até a noite. Uma praça ocupada, você não tem tempo que ela fique vazia, abandonada. Não dá espaço para outras coisas. A praça ela é coberta 24 horas por câmera e tem uma base da Guarda Municipal ali para dar apoio. Não para fazer segurança ostensiva, que isso é papel do Estado. Não tivemos mais nenhum problema de violência, de pessoas usando entorpecentes. A gente teve um problema de assalto à mão armada, que ainda assim a gente vai ter no Rio de Janeiro, mas é mercê de qualquer lugar. Mas os índices caíram muito. E aí, nesse índice, para a gente tentar zerar esse índice também da mão armada, eu quero criar um projeto de lei que a gente comece a usar. Eu vi que a Rádio Bicuda agora tem um jingle aqui, uma parte com inteligência artificial. Que a gente comece a usar a inteligência artificial nas câmeras da cidade. Já existem software para isso. Identificação, né? Para, além de identificação, esse software ele consegue diagnosticar por um banco de imagens e por uma sequência de fatos, ele consegue perceber se algo anormal, alguma anomalia no sistema está acontecendo. Então, pela infraestrutura da arma, se você tem um arrastão, se você tem pessoas correndo, se você tem alguém danificando um aparelho, aquilo já entra dentro do padrão dele, de uma programação. E ele já dispara. Mas não é ele que vai apertar um gatilho, que vai dar um tiro em alguém. Ele vai subir dentro daquelas 3.000 câmeras uma tela para a pessoa que está visualizando e falar, aqui temos um problema. Você tendo esse problema, você aciona. E isso que acontece. O agente público de segurança. É isso que você acontece com o BRT Seguro hoje em dia. As estações do BRT, os ônibus do BRT só estão... Depois, já tem quase um ano, tem acho que 8 meses depois que a gente trocou todos os ônibus e todas as estações, elas só se mantêm daquele jeito, o ônibus amarelinho, a estação daquele jeito, porque a gente tem um Big Brother dentro das estações dos ônibus, porque a gente tem um trabalho de excelência da Secretaria de Ordem Pública, junto com o BRT Seguro, de que qualquer imagem que passou ali é normal, uma pessoa quebrando, acontecendo alguma coisa, uma viatura já vai atrás dos meliantes, das pessoas que cometeram um crime, já são levados para a delegacia, o crime já é reparado. Então, só que aí você está fazendo num espaço muito menor. Dentro de um vagão, de um ônibus, de um trem, ali de uma estação, você consegue ver qual é a anomalia que está acontecendo. Numa cidade, né, de 6 milhões de pessoas, né, nesse enorme Big Brother que a gente vive, a gente não tem como ver tudo a olho nu. Lógico que não. Então, se a gente botar uma inteligência artificial, botar esses softwares à disposição da cidade, eu acredito que a gente possa fazer uma cidade mais segura, sim, com o poder municipal.
E eu acredito, já entrando nessa seara, você não me perguntou, numa reformulação da Guarda Municipal. Eu acredito que a Guarda ela tem que passar por uma reformulação inteira, desde o que eles pedem mesmo, desde mudança de uniforme, desde padronização ao estilo federal, que já ocorre, a novos segmentos dentro da Guarda. Eu aprendi muito com Guarda Municipal de todos os eventos que a gente participou junto, desde aquilo que você falou, combate à informalidade, à construção irregular, a grandes shows no Engenho de Dentro, no Engenhão, a conservação do bem público, do patrimônio. Eu acho que tem que ser muito bem dividido qual é o papel dentro da Guarda Municipal, tem um plano de carreira bem definido para a Guarda, né? De setor a gente tem isso dentro das forças policiais, né? Alguém faz prova para a polícia, faz prova para ser praça, ou faz prova para ser oficial. Por que não a gente fazer isso dentro da Guarda Municipal também? Né? Um poder dividido ali, para que a pessoa ela vá trabalhar no combate, nos grandes eventos, para usar mais a força. Trabalhar na inteligência. Ou para trabalhar na inteligência, ou para trabalhar no combate à irregularidade, ou para trabalhar na proteção do próprio municipal. Então, cada um dividido em cada esfera. Com essa grande mudança, eu acho que a Guarda tem muito a servir a cidade do Rio de Janeiro. Ela pode ter esse novo ânimo. Acho que falta para a Guarda isso, é se sentir parte novamente da cidade. Um papel específico dentro do ordenamento público, né? Do papel todo da cidade. Eu acho que o guarda, ele ama ser guarda municipal, ele adora a função que tem. Eu acho que, assim como a Conlurb, que mete a mão no lixo, que sobe no caminhão e que faz tudo pela cidade, e tem orgulho de ser chamado, né, da nossa tropa laranja, Exército Laranja, eu acho que o guarda também sente isso, mas está precisando de um novo ar, de um novo ânimo. Um carinho. E mais do que carinho, não, acho que carinho recebe. Eu acho que é mais ter uma nova organização. Ter uma nova organização e ter uma diretriz clara do que tem que ser feito, né, em vários segmentos, para que ele possa ter um novo ânimo, ter uma remexida para que ele possa servir a cidade como sempre serviu, só que com um ar novo. A gente estava falando agora, você tocou no assunto que é o ordenamento público, uma coisa que sempre me chamou muita atenção. E eu lembro que, alguns tempo atrás, não faz muito tempo, você participou de um choque de ordem aqui na região e tal, melhorando essa questão da ordem pública. Eu morei agora, nos últimos meses, em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, onde nas principais áreas de fluxo, onde o dinheiro acontece, o ordenamento público é muito forte. Isso incentiva as empresas a estarem ali, a investirem e tudo mais. A gente tem uma dificuldade, talvez até pelo próprio perfil do carioca, acolhedor, diferente, sim, muito mais malemolente e tal. Nós temos uma dificuldade com o ordenamento público. Como é que isso poderia ser melhorado? Eu acho que a gente tem que usar o exemplo da lei seca. Quais são as duas únicas... Vou fazer uma provocação, tá? Não é ao pé da letra. Mas quais são as únicas duas leis que funcionam no nosso país? Assim, que a gente sabe que vai dar M. Uma é lei seca. E a outra? Não sei do qual. Você não pagar pensão, que você vai preso. Ah, sim, isso sim, é verdade. Você vai preso. Se não pagar pensão, você vai preso. E a lei seca, você vai ficar sem carro. Não tem e sem esquema, carteira. Não tem ligar pra quem, pode ligar pra quem for. Você vai ser pego. Então, quando você tem a tolerância zero, quando você tem rigidez, quando você tem fiscalização, as coisas funcionam. As pessoas vão deixar de dirigir alcoolizadas, embriagadas? Não. Continuam dirigindo. Não é porque ainda existe a lei seca. Agora, se você vê o número de índice de... Caiu bastante. Absurdo. Então, E aqui no Rio funciona mais do que em outros lugares, sabia? Porque impressionante. É muito sério. Então, se nós tivermos uma tolerância bem zero, e se a gente privilegiar aqueles que andam corretos, dos ambulantes que têm a sua licença, que têm a sua barraca, que ficam no padrão certo, que mesmo depois de receberem a licença, suas barracas não começam a expandir, porque isso é muito do carioca também. Fala, olha, te dei a barraca, te dei a licença, você está aqui para vender bala. Aí você volta no dia seguinte, o cara tá vendendo colchão, biscoito, pendura. Ah, mas é porque eu cresci, tô ganhando mais, quero crescer um pouquinho. É o que mais tem. Sim, é o que mais tem. Ah, eu vou vir candidato. Vê se não consegue ali. Cara, sabe o que eu mais escutei sobre Parque Piedade? Consegue um quiosque lá pra mim no Parque Piedade? Cara, eu não legislo em casa própria. Não me peça isso. É impressionante. Eu não vou fazer nada por você propriamente, não vou fazer nada por você, nada. Não conta comigo pra isso. Procura outro vereador, outro candidato. Vou fazer por você se for fazer por todos e te beneficiar junto. Agora, eu não vou legislar por sua causa, por causa própria. Não perde seu tempo me pedindo isso.
entendeu? Olha, sou trabalhador, trabalho aqui há muito tempo no calçadão, tem tudo. Eu era auxiliar, tô querendo a minha licença própria, agora você ajuda? Te ajudo, lógico, óbvio, você é trabalhador. Agora, pô, porque eu vou prometer voto para você, consegue uma licença aqui nesse lugar, prêmio, vamos dar uma barraca dentro do Parque Piedade, porque você é subprefeito. Pô, meu amigão, desculpa, tá falando com um cara errado. Acho que seja por isso que as pessoas reclamam muito dos políticos, mas também tem que olhar um pouquinho para dentro e ver quais são os pedidos que elas estão fazendo. Opa, também, e como tem isso, né? Para gente terminar, Diego, não te ocupar muito, sei que você está em pré-campanha, e eu acho que você deve ter bastante compromissos. O que nas últimas décadas, não posso nem falar nos últimos anos, nas últimas décadas nós sofremos um esvaziamento muito grande, né? Dentro do Rio de Janeiro, esvaziamento econômico, inclusive. O que fazer de concreto, dirigido para que a gente consiga voltar a atrair dinheiro novo, né? Investimento na cidade, para que o emprego volte, a renda volte e a gente possa recuperar o orgulho de ser carioca e ter aqui as empresas que fazem diferença na vida da gente? Vou citar um exemplo. Você, quando vai numa concessionária comprar um carro financiado, seja na Intendente Magalhães ou seja numa concessionária, se você procurar as marcas mais famosas, Volkswagen, GM, Hyundai e as lojas mais famosas da Intendente Magalhães, você sabe que ali por trás tem um lastro. Você pode fazer o seu financiamento, ou no banco, que for, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, que você não vai perder o seu dinheiro. Você vai colocar o seu dinheiro ali e você vai pagar as suas parcelas e você vai ter seu carro. Se tiver algum problema, seja na marcha, no motor, no freio, você pode voltar lá, você vai ter a sua garantia. Quando você vê uma marca de carros nova, uma chinesa, tudo, alguma coisa, você já põe um pé atrás e fala, opa, deixa eu esperar comprarem mais carros, ver mais carro rodando na rua para ver se eu aposto nisso. É a mesma coisa com a cidade do Rio. A cidade do Rio, ela tem pujança, se ela tem um bom gestor, se ela tem um bom prefeito, se você está vendo que os investimentos estão acontecendo, se você tem total liberdade, garantia e confiança para botar investimento na cidade e fazer, seja na construção civil, seja na sua empresa vir para o Rio de Janeiro, seja em garantir novos investimentos para cá, colocar capital, seja nessa nova nossa tecnologia, que são as techs, né? Então, isso tudo depende de uma boa governança. E o que o prefeito Eduardo Paes tem feito nesses últimos 4 anos é tornar o Rio uma cidade governável. Fazer com que o Rio seja uma cidade de bons investimentos, melhorar os níveis da cidade. Não é à toa que o prefeito vai trazer de novo a Bolsa de Valores para a cidade do Rio, agora não sendo na cidade. Então ele quer trazer de volta todos aqueles excelentes funcionários que foram para São Paulo e ficaram lá na Faria Lima, que eles voltem e passem a fazer negócios na cidade do Rio. Então, eu acho que se o investidor tiver a segurança de que você pode construir o seu negócio, que você pode investir na cidade, que você pode colocar milhões, bilhões na cidade do Rio, que você vai ter uma cidade com governança, com estabilidade, que a cidade não vai falir, que os serviços vão continuar direitos, que o trabalhador que você for contratar vai poder andar de BRT, que o BRT não está quebrado, ou que se ele passar mal, precisar usar a clínica da família, precisar ir para o hospital novo do Supercentro de Saúde, ou se ele tiver que usar todos os parques novos acessíveis da cidade, a cidade vai estar com uma estrutura viável, você se sente confortável e põe dinheiro na cidade. A cidade é confiável. Você sentir que tem voos na cidade para você ir e voltar, né? Se a Qatar Airways, se a British Airways, se a Air France, se todas essas companhias estão vindo para o Rio de Janeiro de volta, você sente, legal, o Rio de Janeiro é um lugar bom de se investir. Quando você não tinha dinheiro nem para pagar a folha de pagamentos da cidade, quando você devia 13º, salário de professor, aí você fala, não, vou levar meu investimento para São Paulo, para Curitiba, para Vitória, eu não vou trazer para o Rio de Janeiro. Isso foi a principal guinada do prefeito Eduardo Paes. Né? Como ele dizia na campanha, ele está fazendo o Rio voltar a dar certo. Então é isso que o prefeito pretende nos próximos 4 anos, é solidificar, botar essa... Antigamente o Rio de Janeiro tinha aquela figura máxima, que era o Rio, Cristo Redentor decolando, depois o Cristo Redentor caindo de cabeça. Acho que agora a gente botou o Cristo em pé, direitinho, ele está pronto para poder botar acender os 2 foguetes e fazer o Rio decolar de novo. A gente montou toda a infraestrutura. Agora são mais 4 anos para fazer a cidade voltar a crescer de novo. E eu estive lá no Cristo Redentor essa semana, olhei lá de cima e falei, meu Deus, que cidade espetacular, né? Era um dia ensolarado, estava lindo demais, um dia bonito, de inverno, inclusive. Diego, eu quero falar aqui com o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo, porque primeiro eu não fiz propositalmente nenhum tipo de apresentação a você no início de você, porque eu acho que não há necessidade alguma. Por quê? Primeiro, você já é um parceiro nosso aqui da rádio,
né? Por que eu digo um parceiro? Porque era um agente público que participava da vivência da rádio, dando satisfação. Você não veio aqui fazer campanha em nenhuma das 2 vezes anteriores que esteve aqui, veio dar satisfação do que estava fazendo e apresentou bastante isso aqui. E para quem possa dizer assim, poxa, mas você está sendo tiete do cara, não é isso. É porque poucas vezes, e quem vê meus podcasts vê que eu passo o tempo todo batendo em político, dou mesmo, dou chute, dou pedrada, e quando a gente também vê uma pessoa trabalhando e trabalhando direito, eu não tenho problema nenhum em dizer, bom, nesse aqui eu não vou bater. E esse é um caso feliz que eu encontro de poder dizer assim, pô, esse funciona. Talvez até porque você não começou como político, mas começou como quem age efetivamente e é um agente público que agora vai direcionar-se para a ação política, mas tendo um lastro de executivo, de realizador, que isso te vai legitimar a realizar alguma coisa de efetivo. Eu acho isso muito bacana. Em alguns podcasts eu falo assim, ó, não acredito mais na classe política. Talvez no político que saiba o que está fazendo ou porque já fez alguma coisa, talvez eu comece a apostar. E acho que é uma pessoa bacana. Eu fico muito feliz de saber, fiquei muito feliz de saber que você está se candidatando. Obrigado. E acho que você pode ser um ponto de inflexão do meu pessimismo diante da classe política. Tomara que seja isso mesmo, né? E algumas vezes em que eu precisei pessoalmente, né, avisar que alguma coisa pública, não pessoal, mas alguma coisa pública estava mal feita ou estava com um problema, e liguei pro Diego, que eu tô confessando aqui diante dos microfones o que já aconteceu entre a gente. Diego, ó, tá faltando luz, tá escangalhada a luz no poste e tal, o caminho até o metrô de colégio estava escuro, você foi imediatamente providenciou a iluminação lá e tal. Então é isso que a gente vê, que é alguém que realiza exatamente para o bem público. Eu acho que isso é fantástico e eu quero muito privilegiar pessoas que façam dessa forma, agem dessa forma para o bem comum e efetivamente para a melhoria da cidade do Rio de Janeiro. Portanto, você tem todo o meu apoio nesse aspecto. Obrigado. Não estou dizendo que vou votar em você, mas você tem todo o apoio para ser caminhar aí e eu dizer para você, vai sim, porque você merece e nós apostamos em você. Mesmo que você lá na frente não tenha meu voto, mas eu confio muito que se você entrar, a gente vai ter efetivamente a possibilidade de ter alguém que vale a pena a gente investir e a gente apostar. Parabéns pela tua iniciativa. Tá de parabéns o Eduardo Paes, em quem eu bato todas as vezes que eu preciso aqui nos microfones. Quero que você leve para ele, para o Eduardo Paes, que nós queremos trazê-lo aqui na Rádio Bicuda para entrevistá-lo agora, durante a campanha. Eu quero que ele, diante de mim aqui, jogue na minha cara tudo que ele quer fazer de bem feito e eu vou ficar feliz e dizer assim, tá bom, prefeito, eu concordo com você, eu não tenho problema nenhum em dizer que, ó, realmente eu errei, porque é tão legal quando a gente vê assim, a gente estava pessimista e agora você levantou até a minha autoestima como cidadão da cidade do Rio de Janeiro. Parabéns pela tua iniciativa, leve meu parabéns ao prefeito pelo trabalho que tem feito ultimamente, mas também quero que você leve para ele o nosso convite para vir aqui falar na Bicuda FM, que é um prazer enorme que eu vou ter de entrevistá-lo e dizer para ele, apertá-lo também, porque não estão todas as flores aqui com a gente não. Obrigadíssimo por ter participado. Obrigado pelo empenho que você teve durante todo o tempo que você teve como subprefeito. Eu vi você trabalhando, não é que ninguém me contou, eu vi você trabalhando, vi a tua equipe empenhada, vi a maneira com que você ouviu os vereadores que iam a você encaminhar pedidos. Eu sei disso porque eu conheço, nós temos conhecimento comum de vereadores aqui da região, você sabe disso. E eles comentavam com isso, ó, quando a gente vai ao Diego, ele atende a gente. Isso é muito bacana, ver essa integração dos poderes, das alçadas, né, das instâncias do poder público para a melhoria da vida do cidadão. Quando a gente vê isso, a gente começa a ter esperança que efetivamente isso aconteça e acho que essa esperança você está conseguindo trazer para a gente. Parabéns pela tua iniciativa e que Deus abençoe você nessa sua caminhada, tá bom? Amém. A palavra final é tua, não é minha. O candidato aqui, o pré-candidato é você. Amém. Eu só tenho de coração, só tenho a agradecer e ficar muito feliz com toda a deferência, com todo o carinho. Acho que só aumenta a nossa responsabilidade, porque, como você disse, eu vim da iniciativa privada, tenho, graças a Deus, a minha vidinha arrumada. Não tenho muito, mas é arrumada. Eu, meu pai, meu avô,
50 anos fazer a nossa empresa ano que vem, aqui em Cavalcante. Então, a nossa fabriquinha de estopa, vivemos bem, tranquilos, dá para viver. Mas faltava algo, eu sentia que algo no meu coração não estava feliz e eu precisava fazer algo mais pela cidade, pelas pessoas. E o prefeito Eduardo Paes descobriu essa minha vocação em servir as pessoas e servir a cidade do Rio. Então, quando depois de 3 anos e meio eu volto aqui em um lugar onde foi um lugar de cobranças, de espaço, não só de vocês, mas de toda a população, e saber que a gente não resolveu tudo e a gente nunca vai resolver. O político que promete que resolve tudo está mentindo. Mas que a gente se colocou à disposição e que de alguma forma a gente conseguiu preencher essa lacuna, tanto de atendimento, mas também essa lacuna de esperança de dias melhores, porque eu também sinto isso, só estou na política porque eu também quero isso. Isso deixa muito feliz. E aumenta mais a responsabilidade, porque a gente não pode errar. Quando a expectativa aumenta, né? Aumenta. E quando eu chego, eu ouço isso de muitas pessoas, muitas. Quando eu bato na casa das pessoas, quando eu vou tomar o café, as pessoas sempre me falam, olha, eu vi o que você trabalhou, eu estou vendo você trabalhando agora em campanha, mas só não some, só não vira as costas para quem vai te apoiar. Isso não entra na minha cabeça, porque se eu estou ali por elas, e fiquei tanto tempo por elas, porque eu iria me voltar contra elas. Né? E o que me motiva, o que me faz estar nessa posição, são 2 coisas. Uma é realmente fazer bem às pessoas, mudar a vida das pessoas, servir as pessoas, faz um bem para mim imenso, imenso. Se a classe política, ou se a maioria das pessoas soubesse enquanto faz bem, você servir ao outro, quanto é gratificante ouvir isso de você, ou da pessoa que teve a casa alagada em Acaria, ou um comerciante que conseguiu resolver uma situação de mesa e cadeiras na rua, ou de uma passageira do ônibus que estava sem ar-condicionado e agora tem ar-condicionado, ou de uma pessoa que vivia com alagamentos nas suas ruas e hoje não vive mais. Aquele sentimento de gratidão, de felicidade, um sorriso no rosto de falar, obrigado, você me ajudou, isso é muito satisfatório, isso é muito gratificante. Isso preenche a alma. Então isso é maravilhoso. As pessoas soubessem quanto isso é bom, mais pessoas... É a verdadeira recompensa do agente público. Não né? tem dinheiro, não tem... Vale todo o sacrifício, vale trabalhar de domingo a domingo, vale não ter tempo com família, abrir mão de parte pessoal, vale tudo, porque isso é muito gratificante. E a segunda, porque eu tenho uma ambição pessoal minha de deixar o meu nome na história do Rio de Janeiro. Eu quero isso, eu tenho essa missão pessoal. Tem gente que está na política para se beneficiar financeiramente, para fazer outras coisas. Eu quero deixar um legado. Eu fico feliz de inaugurar uma pracinha e ter o meu nome na placa. Eu fico todo feliz, eu fico radiante. Eu fico caçando os lugares que eu fiz alguma coisa para ter o meu nome na placa. Eu quero deixar um legado na cidade do Rio. Eu quero ser um dia igual o prefeito e olhar e falar, eu fui o cara que derrubei a perimetral e fiz isso. Eu fui o cara que saí da rede de saúde e tinha 20% de cobertura da saúde da família e está em 80%. Quero ser o cara que botou os BRTs na cidade, foi destruído, reconstruiu tudo, fez o BRT da Transbrasil e reconstruiu mais não sei quantas mega estações. Né? Então, assim, o bom para o político é isso, é saber que você vai deixar um legado para a cidade. Chegar lá velhinho com 90 anos, meus filhos e netos falam, pô, você fez... Foi o meu avô que fez, foi o meu bisavô que fez. E um delegado que deixou para a cidade. É verdade. Então, e que principalmente esse legado para a cidade seja em favor das pessoas que mais precisam. Porque, cara, com todo respeito aos meus amigos, que têm amigos na Barra, na Zona Sul, os meus possíveis eleitores daquela região, eles precisam muito pouco da gente. Por mais que a gente não atrapalhar eles, está ótimo. Se precisar, a gente está aqui para ajudar. Agora, majoritariamente, os que mais precisam são aqueles que vivem em áreas deflagradas, que vivem em áreas de baixo índice de desenvolvimento social, humano. Então, são para essas pessoas que a gente trabalha. Eu não sou eu, a equipe inteira da subprefeitura e a equipe do prefeito Eduardo Paes. É isso, a gente trabalhar para quem realmente mais precisa. Então, se eu tivesse que... Não vou fazer propaganda, não vou pedir voto, nem posso fazer isso, mas se eu pudesse propor alguma coisa, seria isso. Eu estou aqui realmente para fazer política pública efetiva, para trabalhar, para abrir mão da minha vida pessoal, para me dedicar à vida daqueles que mais precisam. E totalmente à disposição. Nem sempre a gente vai dizer sim, a gente vai dizer até mais não do que sim, mas que a gente possa trabalhar sempre para o povo, nunca para causa própria. Eu até acho, particularmente, se você ficar preso dentro do gabinete da Câmara, você vai ter urticária. Não vai conseguir. Eu já estou incomodado nessa cadeira, já estou mexendo de um lado para o outro você aqui. Ficar parado lá dentro do gabinete. Muito bem. Minha gente, nós estivemos aqui conversando com o Diego Vaz, ex-subprefeito da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro,
pré-candidato a vereador pela cidade. Diego, muito obrigado por você ter estado aqui, obrigado pela tua participação, pela tua gentileza, pela sua honestidade, pela sua legitimidade em participar desse pleito e que você possa voltar aqui depois do pleito. E aí, não, depois do pleito nada, que você vai voltar aqui durante a campanha também, porque a gente vai ter debates aqui, eu quero você aqui. Mas também depois dar satisfação do que você está fazendo, do que você não está fazendo, do que foi possível, do que não foi possível fazer. Acho que esse é um papel importante da Bicuda como ente de comunicação, dar satisfação e voltar para o público dizendo o que é que foi feito daquela pessoa que passou aqui e disse que ia fazer isso ou aquilo, que é importantíssimo que a gente dê isso para as pessoas também. Acho isso muito relevante. Olha, esse microfone novo aqui, eu já bati nele 300 vezes. O ouvinte está me ouvindo bater aqui, eu sou meio estabanado mesmo, não precisa se preocupar não. Para você que nos ouviu até agora, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia e até o dia 15 de julho agora, né? Agora, dia 15 de julho, com a reestreia do programa Link, de segunda a sexta-feira, de 9 ao meio-dia. Um grande abraço a todos e até semana que vem se acessa a outra. Quer falar alguma coisa, Diego? Quero agradecer a Rádio Bicuda mais uma vez pelo espaço. Sou fã do trabalho que vocês fazem, de alcançar as pessoas através da comunicação, da boa informação, da música, abrir espaço para nós, da classe política, e dizer que eu ainda não tenho uma carreira política ainda, mas pretendo ter, estou batalhando para ter, e vocês já fazem parte da minha vida, né, da minha carreira, porque aqui foi o primeiro lugar que eu dei uma entrevista, foi o primeiro lugar onde eu estive, então vou sempre guardar vocês com muito carinho no meu coração, tá? E nós também temos muito carinho por você, Diego. Um forte Deus abraço abençoe você. vocês. Um abraço Amém. grande. Valeu. Até mais, gente. Um abraço. Tchau. Fala, galera. Ó, um abraço a todo mundo. Obrigado por ter aguentado aí a live. Rádio Bicuda FM, informação, música e alegria. 4h50. Pra ouvir novidade, só aqui. Bicuda FM 98,7. No seu rádio é na sua casa, a alegria vai rolar. Rádio Bicuda é o som que vai te animar. Com música e notícia em todo lugar a gente está. A rádio do seu estilo, não dá pra não amar. Bicuda FM, Bicuda FM. A rádio do seu estilo é top, é show, é demais. Bicuda FM, Bicuda FM. Em cada nota uma história, em cada som. A rádio do seu estilo. A rádio do seu estilo é top, é show, é demais. Bicuda FM, Bicuda FM. Em cada nota uma história, em cada som. A rádio do seu estilo.